Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um episódio do podcast Cabe Processo. Eu me chamo Elmar Lima, estou aqui ao lado do meu amigo Thiago Santana. E antes de prosseguir com esse episódio, eu queria pedir para que vocês seguissem a gente nas redes sociais, curtam, compartilhem esse vídeo que vai ser de grande importância. E aí, Thiago, o que é que a gente tem para hoje? Diga, meu velho, um assunto de máxima importância. Hoje a gente vai falar sobre racismo, sobre tráfico humano, sobre imigrantes. Estamos aqui com Ildete, né? Ela é professora de língua portuguesa, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo no Estado da Bahia, órgão vinculado à Secretaria de Justiça, perdão. E hoje vamos falar sobre esse assunto de tão grande importância. Ildete, primeiro, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. É uma honra ter você aqui conosco. E eu queria já começar sabendo como você se deparou com esse assunto, como você foi parar nesse tema de tanta relevância. Pronto, a honra é minha de participar de um podcast de grande relevância. Eu acho que é de fundamental importância a gente trazer temas como esses para o conhecimento da população em geral, para que as pessoas tenham essa informação, entendam como proceder. E muitas vezes a gente pode estar, nesse momento, alcançando uma vítima do tráfico de pessoa, uma possível vítima do trabalho escravo, que a gente pode ajudar a iluminar esse processo para ver, de fato, se trata de um trabalho decente, de um trabalho digno, de uma oportunidade boa, porque muitas vezes a gente pensa que é, até parece que é, mas na verdade não é de jeito nenhum. Então, eu cheguei aqui através da minha experiência com migrantes e refugiados. Eu trabalhei durante muitos anos numa organização internacional da Igreja Católica que se chama Caritas. Essa instituição, ela acolhe migrantes e refugiados em diversos lugares do mundo. Então, eu coordenei uma casa de refugiados que ficava no Distrito Federal, ali a casa em Brasília. Então, a gente trabalha com casas de acolhimento, casas de direitos. Então, eu, através dessa experiência, fui parar nesse núcleo, porque, na verdade, o foco desse núcleo sempre foram o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Mas aí sentiu a necessidade, com a chegada principalmente da população venezuelana na Bahia, sentiu-se a necessidade no governo do Estado de ter mais essa pauta presente de imigrantes e refugiados. E aí, por conta dessa experiência que eu já tinha, eu comecei a trabalhar no núcleo, mais olhando essa pauta. Perfeito. E esse núcleo, ele é novo? Ele tem quanto tempo? Esse núcleo tem 15 anos. Tem 15 anos. Tem 15 anos de atuação. Já tem 15 anos. Essa pauta de imigrantes e refugiados entrou no núcleo ali entre 2022 e 2023. Certo. E, assim, até para a gente aqui começar a entender mais sobre esse núcleo. O que seria o núcleo, né? Como é que ele atua, qual é o objetivo? Fala um pouquinho mais para a gente. Primeira coisa a pensar é que é uma estratégia de governo, mas que envolve sociedade civil, envolve sindicatos, envolve organizações internacionais, porque é uma estratégia de governo, mas é uma política pública. Muitas vezes a gente pensa que núcleos como esse, acolhimento de uma pessoa em situação de tráfico de pessoas, é como se fosse uma solidariedade. Não é uma política pública, é um direito que a pessoa tem, que está em situação de vulnerabilidade, de recorrer ao Estado para ter essa política pública. Agora, a participação de entidades da sociedade civil em núcleos como esse são de fundamentais importância para poder dialogar com o governo, para poder cobrar, pressionar, monitorar a política. Então, isso é muito importante da gente saber. Então, o núcleo ele existe para poder atuar principalmente em duas frentes, que é a prevenção. A gente trabalha prevenindo. Esse momento aqui é um momento preventivo. A pessoa que está nos ouvindo agora, nesse momento, seja lá em que hora for, em que lugar for do mundo,
essa pessoa vai ter informações que pode ajudá-la a se sair de um golpe, de uma cilada, né? Então, é uma forma da gente prevenir esses crimes, tanto do tráfico de pessoas quanto do trabalho escravo. O núcleo também tem uma atuação que é lá no fim do fluxo. É depois que a pessoa já fez a denúncia, já passou por uma operação de fiscalização, a operação resgatou essa pessoa daquela situação, e aí o núcleo entra de novo, né? Porque aí o núcleo vai trabalhar com todas as políticas públicas de pós-resgate, que é poder ouvir essa pessoa para ver qual é de fato o projeto de vida daquela pessoa, o que foi que fez ela parar em tal lugar atrás de oportunidade, por quê? O que foi que moveu essa pessoa até lá? Né? Então, isso tudo vai dar embasamento para a gente pensar num plano, num projeto de vida, num plano individual de evolução, para ir pensando quais os encaminhamentos que a gente precisa fazer na área de saúde, especialmente saúde mental. Infelizmente, esses crimes deixam sequelas, traumas, questões muito sérias nas cabeças dessas pessoas. Então, é uma área que a gente precisa cuidar. Então, a gente vai olhar para a área da saúde, especialmente da saúde mental, mas também todas as áreas da saúde, da assistência, emprego e renda, do empreendedorismo ou da economia solidária, enfim, qual for a situação daquela pessoa. De repente, ela tem uma terrinha, se ela é uma pessoa do campo, tem uma terrinha, mas não está tendo como produzir na terra, não está tendo como colher. Então, a gente vai pensar projetos ali da área de desenvolvimento rural que possam ajudar aquela pessoa. Então, a gente, a partir dessa escuta no pós-resgate, vai desenhar junto com essa pessoa quais são as estratégias de vida que ela quer, que ela deseja. Então, o trabalho do núcleo ele não se restringe ao resgate em si, ele vai muito além disso. Existe né? o pós, né? Do acolhimento psicossocial, da questão do emprego e renda, do empreendedorismo. E no dia a dia, de que maneira vocês trabalham? Até de maneira preventiva, obviamente que deve ser dando palestra, ministrando cursos, não é? Fazendo campanhas em relação ao combate, para o combate do tráfico de pessoas e do trabalho escravo. E na parte, no pós, como é esse dia a dia? Depois que uma denúncia é recebida, que vocês constatam essa denúncia, fazem esse tipo de investigação, como é esse passo a passo? A partir do recebimento da denúncia ou de uma constatação de um trabalho escravo ou tráfico de pessoas? Isso, o dia a dia. Com relação à prevenção, exatamente esses elementos que você trouxe. A gente tem a questão das rodas de conversa, das palestras, nas escolas, nas universidades, nos sindicatos, em outras organizações que nos convidam, né? Hoje mesmo eu fechei com 2 universidades para a gente poder fazer rodas de conversa com os estudantes sobre tráfico de pessoas. Então, a gente temos as campanhas. A campanha de trabalho escravo é interessante que dialoga exatamente com o que a gente mais ouve, que parece absurdo, mas o trabalho escravo ainda existe. Porque muita gente, quando a gente vai entregar algum papel ou vai falar alguma coisa, mas assim, trabalho escravo? 2026. Isso não existe, não. Então, assim, por mais que pareça absurdo, mas existe. E às vezes está tão perto da gente e a gente ainda não teve essa noção do que é de fato que caracteriza o trabalho escravo. Então, a gente faz todo esse trabalho de campanhas. Tem a campanha Coração Azul, que é uma campanha mundial contra o tráfico de pessoas, e nessa a gente conta com os aeroportos, portos, rodoviárias, metrôs, tudo tem nas telas desses lugares sempre alguma chamada para poder chamar atenção, com o Disque Denúncia, para poder ajudar essas pessoas que já estão ali, né? Às vezes já estão com a mala pronta, indo para o lugar do perigo. Então, a gente também tem esses mecanismos dentro da prevenção. Com relação à denúncia, a gente incentiva
a gente até recebe, mas a gente encaminha. A depender, se for denúncia de trabalho escravo, a gente encaminha para o Ministério do Trabalho e Emprego, porque somente um auditor fiscal do trabalho pode pegar e averiguar se é condição análoga à escravidão. Então, esse trabalho tem que ser feito por um auditor ou uma auditora fiscal do trabalho. Então, a gente pode receber a denúncia, não tem problema. Normalmente, a gente diz que divulga, né, o Disque 100 amplamente, porque é o mais acessível. É o canal de denúncia mais acessível e é o mais divulgado. Mas a gente pode também receber essa denúncia, né, e tratar essa denúncia, ver quais são os elementos que estão faltando, porque às vezes para uma denúncia ser bem apurada mesmo, a gente precisa de uma localização, precisa saber se a pessoa sabe quem é o proprietário ou a proprietária, o empregador, né, daquela pessoa. Enfim, aí, se tiver essas informações, a gente já acrescenta e manda para o Ministério do Trabalho e Emprego. Se for denúncia de tráfico de pessoas, principalmente em outros países, a gente vai passar para a Polícia Federal. Normalmente, a Polícia Federal é que nos aciona, porque eles já são acionados de outras formas. Aí eles falam, olha, tem uma vítima da Bahia aqui na Bélgica, né, numa situação de tráfico de pessoas. Aí já aciona a gente do núcleo para poder, porque a Polícia Federal do mundo inteiro tem os telefones dos núcleos de todo o Brasil, de onde tem, em todos os estados. Então, eles já entram em contato com a gente e falam que tem alguém da Bahia lá, nessa situação, e que vai ser resgatada e tal, para a gente poder ficar já atenta. E porque aí a gente entra de novo, que é como eu falei, que é nesse processo do pós-resgate. O trabalho escravo, normalmente, quando são resgatadas muitas pessoas. Às vezes são resgatadas 30, 40, 100, De 200 de uma vez só. Aí a gente tem um trabalho de separar por município, porque a depender do resgate, são municípios diferentes para retorno. Então, tem todo esse trabalho de triagem, aí todo esse trabalho de escuta e depois de articulação com a rede local. Então, a gente vai ter que entrar em contato. Por exemplo, chegou um grupo aqui que 20 é de Bonito, 10 é de Souto Soares. A gente vai ter que entrar em contato com cada rede dessa socioassistencial de cada município para poder encaminhar essas pessoas. Normalmente a gente vai lá também receber essas pessoas, conversar com essas pessoas, conversar com a rede. Aí a gente vai lá no município, a gente vê direitinho qual o dia que eles vão chegar e a gente vai lá no município. Então, no dia a dia, de fato, é esse trabalho principalmente de articulação, porque a gente tem esse trabalho de ouvir e, em seguida, encaminhar. Então, são vários encaminhamentos que, às vezes, uma pessoa só necessita. Às vezes, são 10 encaminhamentos. E aí, a gente precisa acionar, articular toda uma rede para dar conta desses encaminhamentos. E, Udete, na sua fala, você disse que, internacionalmente, né, digamos, foi identificado que um baiano estava em situação de análoga à escravidão, né? Na Bélgica. E você frisou que era um baiano. E pelo que eu entendi, o núcleo, ele atua de forma estadual, né? Com os governos do estado aqui no Brasil. Então, só para entender, quando se trata de baianos, eles são recebidos, eles são cuidados pelo núcleo aqui da Bahia. Exatamente. Né? Então, se fosse, por exemplo, um paulista, um carioca, seria direcionado para o núcleo do estado. Perfeito. Para justamente ter esse tratamento dentro do estado, né? Agora, tem um elemento que a gente conversou em off, e eu repito aqui agora, que é a da livre escolha. Sim. Porque, por exemplo, essa pessoa, e quando eu falei baiano, mas na minha cabeça já está aqui, a vítima é uma mulher, e quando é para fins de exploração sexual, a maioria das vítimas é mulher. Então, assim, por exemplo, essa vítima lá que foi traficada para a Bélgica para fins de exploração sexual, ela poderia, eu fiz uma chamada de vídeo, a escuta dela foi via chamada de vídeo, né? Ela poderia dizer para mim
que gostaria de permanecer lá na Bélgica. Sim, a vontade Que dela. viu algumas possibilidades, que soube de alguma oportunidade, que gostaria de permanecer. Aí eu teria que fazer um movimento de articular lá uma rede que acolhesse ela. E ver o processo migratório, ver o que é que ela precisaria, tudo direitinho, Então, para dar esse apoio a ela lá, né? Não aqui. Mas por ela ser baiana, eles vão entrar em contato primeiramente com o NETP da Bahia. perfeito. Então, mesmo ela manifestando o desejo de permanecer no local, o trabalho do núcleo ele não cessou. Não. Ainda assim, vocês darão suporte para que ela tenha toda a estrutura, né, a possibilidade. Necessária para poder ficar lá. Entendi. E não foi o caso desse caso. Isso Entendi. acontece também para baianos que residem há muito tempo em outras cidades do Brasil, vamos supor. Um baiano que saiu daqui muito cedo, Aham. né, e fixou residência no sul, no norte. E lá ele vive em condições análogas à escravidão. Ou, enfim. E foi feita essa denúncia. Ele disse, não sou baiano. Vocês, aí, esse caso é encaminhado para o NETP. Vocês apuram se ele fixou residência lá, da mesma forma se ele disser, não, eu quero ficar aqui, eu fixei residência aqui, nessa determinada cidade. E aí, da mesma forma, ele tem essa livre escolha de permanecer lá, dando suporte. Aí, no caso, o núcleo responsabilizado será o núcleo daquele local, ou vocês aqui continuam dando esse suporte pelo fato dele ser baiano? Ele só dizer que é baiano não vai ser o suficiente. Ele tem que dizer que ele veio daqui de um lugar da Bahia para essa Muito oportunidade. perfeito. Aí, se ele disser isso, essa é a chave. A origem. Isso, exatamente. Porque Entendi. às vezes ele é baiano, mas vive há muitos anos em São Paulo. Exatamente. Então, e ele vai dizer, quando ele falar assim, qual é o seu endereço? Você veio de onde? Ele vai dizer São Paulo, ele não vai dizer Bahia. Mas, de repente, em algum momento da entrevista, ele pode dizer assim, mas eu sou baiano, porque tem gente que faz que orgulho de dizer. Exatamente. E aí, mas às vezes nem lembra mais onde morou aqui, não tem mais referência. Então, mandar para o nosso núcleo vai ser ruim até, porque vai ser uma busca primeiro de saber mesmo de onde é que ele era. Esse onde trabalho de triagem, né? Exatamente, que também pode ser um desejo dele. Lembra daquele plano individual? Pode ser um desejo dele e no NETP que ele for atendido, ele pode manifestar isso. Olha, eu tenho um desejo de voltar para a Bahia, de saber mesmo, de conhecer onde é que está meu povo, As minhas porque tem muito origens. tempo que eu estou aqui. Então, eu tenho esse desejo. E aí, os dois NETPs vão fazer esse cruzamento de dados para a gente conseguir realizar essa É vontade NETP dele. com NETP. Isso. Depois o NETP entra em contato com o município, município. para o município realizar esse acolhimento dessa pessoa. Exatamente. É toda uma rede que vai ser acionada, articulada. É Eu- isso mesmo. Eu acho que a gente, então, pode dividir aqui em tráfico de pessoas, Aham, né, aham. trabalho escravo, Uhum, uhum, né? Migrações, né? uhum. Eu vou, então, partir por tópico, Elmar. Tá. Perfeito. Eu quero entender o que seria um trabalho escravo, como se caracteriza, porque assim, a gente fala trabalho escravo, e aí fica na mente talvez as coisas, né, do passado, longínquo, mas não, a gente tem o trabalho escravo contemporâneo. Uhum. Como é que funciona isso? Como é que a gente identifica? Pronto. Vamos lá. As características do trabalho escravo. A primeira coisa que qualquer auditor fiscal do trabalho vai investigar numa operação de fiscalização é a jornada de trabalho, que de maneira geral, por conta da CLT, a gente tem uma referência das 8 horas de trabalho, das 40 horas ou 44, a depender da função, semanal. Né? Essa é a referência principal, mas aí tem outras referências de acordo com funções específicas e ambientes de trabalho também. Né? Mas a primeira coisa que esse auditor vai perguntar ao trabalhador é que hora você chega? Né? Ah, eu chego aqui na roça, doutor. Eu chego aqui umas 5 horas. E que hora o senhor vai embora? Ah, eu vou embora umas 7 horas. O senhor tem moradia ou o senhor mora aqui mesmo, onde o senhor trabalha,
né? É outra pergunta porque influencia na jornada. Claro. Sim. Porque você estando ali, tem até um ditado que diz, né? Soldado no quartel, que é trabalho. Então, você estando ali, É isso 24 horas. também muda tudo, né? Não tem folga, não tem final de semana. Então, a jornada é exaustiva para o trabalhador. Inclusive, hoje, quando eu escuto, né, essa luta que eu acho digna, né, do 6x1 e tal, eu falo, meu Deus, e quem está no trabalho na alga escravidão? Porque minha cabeça só funciona dessa forma. Porque, assim, eu acho que é uma luta digna e tem que fazer mesmo. Hoje mesmo eu estava na reunião que a gente estava discutindo o que é salário mínimo e o que é salário justo e o que é salário digno, né? Eu só pensando no povo que está nessas condições, porque é outra característica. Às vezes você é contratado e diz assim, olha, o senhor vai ganhar R$ 100 por saca, né? Cada saca que o senhor fizer, pode anotar no seu caderninho aí que o senhor vai ganhar R$ 100. Aí o rapaz escolhe uma saca e ganha 10. Ou não ganha nada. Então, assim, essa questão da remuneração também é uma questão muito importante, porque quem trabalha quer ganhar o seu dinheiro. Ninguém trabalha porque achou o empregador bonito ou a empregadora legal. A gente trabalha porque a gente precisa sustentar a nossa vida, a nossa família. Então, contratam a pessoa e, às vezes, eu estou muito me referindo a essa questão da fazenda porque realmente é a quantidade de operações que é mais feita. E a gente acompanha. Como eu falei antes, o auditor é responsável, mas a gente acompanha a operação. E a gente acompanha muito a operação em fazenda. E são contratos que são feitos de boca, não tem nada que comprove. Então, você aí que recebeu uma oportunidade de trabalho, tem que ter no papel, não pode ser só dito, só acertado. A forma de remuneração, Não quantidade de horas pode, hora trabalhadas. trabalhada, tem que estar tudo no papel, tudo no contrato. Perfeito. E aí, muitas vezes, não tem contrato, fala que vai pagar tanto, que vai ser tanto, e na hora não paga. Tem a questão da velha servidão por dívida, que é aquele velho caderninho que bota na mercearia, Exatamente. que bota na questão da internet. Ah, vocês têm Wi-Fi aí, eu estou pagando, eu tenho que cobrar. Aí bota tudo no caderno, quando chega na hora de receber, você está devendo, em vez de você ter um saldo a receber. Então, essa é uma questão da remuneração que é super importante, né, de averiguar numa operação, numa fiscalização, que é uma característica. Uma coisa também que não tem mais o chicote, né, que muita gente fala, mas não tem mais o chicote. Não tem mais o chicote, mas a depender da vigilância que é feita no seu trabalho, a depender da forma como você é observado, fiscalizado, para ver se você está, de fato, rendendo, dando o retorno esperado pelo seu empregador, pela sua empregadora, isso pode se caracterizar como um trabalho análogo à escravidão, porque isso se chama vigilância ostensiva. Então, essa é uma outra característica. A questão das condições degradantes tem a ver com lugar onde as pessoas comem. Tem lugares que as pessoas vão trabalhar, e aí eu volto de novo para o ambiente rural. Tem lugar que a pessoa não tem nem onde refrigerar a sua quentinha, não tem onde esquentar, não tem onde comer. Ali mesmo, no mato, você guarda sua quentinha ali até a hora de comer. Na hora de comer, você senta ali mesmo no mato, faça chuva, faça sol e come. Então, é uma forma que a gente chama de condição degradante do trabalho, porque você não tem onde almoçar direito, onde descansar, que é aquele período que você tem ali, aquele intervalo para o almoço, não é só comer,
É você comer, mas relaxar um pouquinho, descansar um pouco, tirar um cochilo. Então, assim, você não tem um ambiente propício para isso no seu ambiente de trabalho, né? A própria hospedagem, né? Que muitas vezes é em condições super precárias, banheiros ruins, o lugar de dormir, o espaço do dormitório. Então, são condições que a gente chama de condições degradantes que também configuram o trabalho análogo à escravidão. Perfeito, muito bom. E a gente conversou sobre... A gente está falando aqui sobre trabalho, principalmente, essencialmente na zona rural, porque é uma coisa que a gente consegue imaginar de pronto, né? Sim. A gente consegue imaginar logo por conta do nosso histórico, né? Do histórico da humanidade, enfim. Mas só que esse trabalho escravo, ele também tem na zona urbana. Tem sim. Não é? E eu queria que você falasse um pouco disso também, sobre o trabalho da empregada doméstica, às vezes o trabalho da cuidadora, me veio em mente... aquelas pessoas que vêm do interior para poder trabalhar na capital. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente viralizou uma sessão de julgamento aqui no Tribunal da Bahia, semana passada, onde um desembargador se posicionou. Era um caso de pensão alimentícia para uma mulher, né, que era agredida pelo esposo. E aí ele queria justificar não dar a pensão. E a fala dele foi: que hoje no interior, com essa coisa de benefícios, etc., ninguém mais quer trabalhar, você não encontra mais uma empregada doméstica. E aí me veio na cabeça aqueles casos de pessoas que são retiradas do interior para serem empregadas domésticas aqui e ganham, né, apenas dormida, refeições e às vezes a alegação de que botou para estudar. E às vezes vem muito cedo, né? Vem muito jovem. Muito. E aí acaba adquirindo pela família um afeto, né? Entende que aquela família está lhe fazendo um bem, quando em verdade ela está vivendo ali num cárcere, entre aspas. Essa é uma questão que a gente precisa conversar com a sociedade brasileira urgente. O trabalho doméstico escravo, ele foi naturalizado por essa sociedade brasileira. Então, para a gente ter uma pessoa ali no quartinho que só a gente dá só ração e um lugar para tomar banho, é normal. É normal. A pessoa que trabalha, que cuida das pessoas que são seus bens preciosos. Que você está colocando alguém dentro da sua casa para cuidar de quem mais te importa, né? Então, ali, você deveria pensar com muito carinho sobre remuneração, sobre estudo, porque essa promessa do estudo, ela nunca é real. Ela nunca é real. É muito raro. Muito raro, muito raro. Muito raro, muito difícil você ver uma trabalhadora doméstica trabalhando, ter essa oportunidade de poder sair para... Se ela estiver nessas condições. Claro que a gente sabe que existem trabalhadoras domésticas em condições legais, né, de trabalho. Mas dentro dessas condições que a gente está conversando aqui agora, não acontece de garantir o estudo, de garantir o lazer, né? São mulheres que vêm, crianças com 8, 9 anos para a capital ou para grandes cidades, como Vitória da Conquista, por exemplo, é um lugar que tem muito resgate de trabalhadora doméstica em situação análoga à escravidão e que vêm muito cedo, passam a vida, criam essa relação de afeto. Essas pessoas não têm outra referência. Elas saíram muito novas de suas casas. A família biológica não tem mais essa referência. Para essa pessoa, a família dela é aquela criança que ela cuidou desde bebê. Ela viu crescer. Hoje em dia está formado, está na universidade, que ela viu dentro da barriga da mãe. Então, assim, ela cria de fato essa relação. Ela cria de fato esse afeto. E para resgatar, meu irmão, depois de 40, 50, 60 anos... É muito difícil. Com sentimento de gratidão ainda, né? Porque já criou os filhos e às vezes os netos. Os netos.
E assim, elas não querem sair de lá. E elas falam pra gente, se me tirarem daqui, eu vou morrer. Porque aqui é a minha vida. Elas não têm outra vida, elas não sabem de outra coisa. Elas não têm costume de namorar, de sair, de passear, de ir no show, de ir no sambinha, de tomar uma no sextou. Elas não sabem o que é isso. Então, para elas, a vida é cuidar daquela casa, cuidar daquelas pessoas. E ponto. E muitas vezes até são impedidas de sair e de ter esse convívio Sim. social, até para não adquirirem esse tipo de discernimento. Teve um resgate, eu tô falando isso porque eu lembro que recentemente teve um resgate aqui na Bahia, em Feira de Santana, se eu não me engano, de uma senhora que convivia também durante muitos anos. Ela vivia praticamente num cárcere privado, porque ela não tinha como ter acesso ao externo, né? Mas nem ela sabia que estava vivendo naquelas condições. Então, esse trabalho de conscientização, o NETP também faz. Procura através das campanhas, através desses canais de comunicação. Às vezes é um vizinho que denuncia. Me surgiu ou essa uma dúvida. pessoa. Porque, assim, são pessoas que estão tão submersas, né, nessa coisa. Como é que chega até vocês? Como é que vocês tomam conhecimento de uma pessoa dessa? Às vezes Nessas é um condições. porteiro, é um segurança. E pasmem. Sabe aquela neta que ela criou, que ela viu nascer e crescer? Às vezes participa de uma coisa dessa, ou na faculdade, ou cria outra consciência. concepção de vida. E ela mesma denuncia. Ela mesma denuncia os pais, ela mesma denuncia os avós. Então, isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Agora, de fato, é um desafio. É um desafio. É um Ou trabalho de seja, formiguinha. muito grande. Provavelmente os casos de resgate são ínfimos perante os casos, né? Então, esse trabalho de difundir esse conhecimento, como você falou, a gente tem que falar sobre isso, porque a sociedade acho que não está bem esclarecida ainda do que, de fato, é um trabalho em uma situação em condição análoga à escravidão. Né? Então, como você mesma disse logo no início da sua fala, às vezes remete a gente ao chicote. Isso. Só que o chicote não existe mais, né? Salvo raras exceções, espero que não exista. Mas esse trabalho de difundir esse tipo de conhecimento, como você falou, em universidades, em escolas públicas e privadas também, o governo do estado faz. Sim. Escolas públicas e privadas, universidades também públicas e privadas. Aqui no podcast. Aqui no podcast. Sim. E o Det, Muito bom. sobre tráfico de pessoas, né? Que é o outro dos tópicos aqui que eu organizei. Me diz qual é a definição de tráfico de pessoas. Olha, Como é que a gente pode pegar a definição jurídica, né? Mas eu gosto muito da definição que a gente usa popular. Tráfico de pessoas é um mercado de gente. Tráfico de pessoas é vender seres humanos para explorar essas pessoas ou parte dessas pessoas, porque existe tráfico de pessoas para fins de venda de órgãos. Então, é você vender literalmente um ser humano. Então, é uma prática criminosa, inclusive, né? Está no artigo penal, está no Código Penal. Então, é uma prática criminosa de vender pessoas para exploração. E a gente sabe que vender gente é uma prática histórica que a gente tem toda a relação com o tema que a gente acabou de trabalhar. E esse mercado de gente ainda acontece também até hoje. Não é coisa de filme, não é coisa de novela. Inclusive, a maioria dos filmes que tem e das novelas são baseados em fatos reais. A gente está vendo aí numa novela atual uma criança ser vendida antes mesmo de nascer. Porque essa é uma das finalidades também do tráfico de pessoas, que é a adoção ilegal. Existe a adoção legal, né, que qualquer pessoa pode tentar,
né? Pode se inscrever, pode entrar na fila da adoção, mas no tráfico de pessoas existe a prática da adoção ilegal. E a criança já é vendida antes mesmo de nascer. Dentro da barriga da mãe, a criança já é negociada. Já é feita ali o leilão, né? De quanto vale aquela vida, aquela criança que está esperando para nascer. Então, assim, além dessas duas finalidades, também é para a finalidade do trabalho análogo à escravidão, que a gente estava conversando agora, e para a exploração sexual, que mundialmente ainda é a principal finalidade. A gente aqui na Bahia fala muito do trabalho análogo à escravidão, porque é realmente o que mais chega para a gente. Mas, mundialmente falando, todas as pesquisas apontam que a principal finalidade do tráfico de pessoas é a exploração sexual. Então a gente tem exploração sexual, trabalho análogo à escravidão e venda de órgão. E a adoção ilegal. E adoção ilegal. Você falou sobre leilão de pessoas que nem nasceram, de crianças que nem nasceram. Isso seria com consentimento da vítima, da mãe da vítima? Às vezes, sim, mas independente é crime. Não, independente sim. mesmo, Sim. às vezes sim. Às vezes é com consentimento da mãe. Entendi. Sobre isso, eu tenho algumas dúvidas, inclusive. Quais as formas mais comuns você falou, né? Que é para exploração sexual. Uhum. Né? Então, posso deduzir que é mais ligado ao sexo feminino? A exploração sexual A é mais incidência. ligada ao sexo feminino. E tem uma coisa importante. As denúncias de trabalho análogo à escravidão, que é na maioria do sexo masculino, elas são feitas de número grande. Sim, por exemplo, um resgate só, você resgata 35 homens que estavam numa fazenda, que estavam numa construção civil, né? No caso da exploração sexual, normalmente a quantidade é menor, né? Então, são 2 mulheres, 3 no máximo, mas assim, elas são aliciadas não em bandos, né? E a gente sabe que o fato de estar sozinha e normalmente em outro país, porque o tráfico internacional ele é muito para exploração sexual, mas também tem tráfico interno. Eu não posso falar algumas coisas, mas deu vontade de falar, mas eu não posso falar por conta de perder alvos. Aí a gente tem que ter cuidado para não falar algumas coisas. Mas, enfim, tem operações em cursos aí que a gente tem visto o tráfico interno para fins de exploração sexual. Você conseguiria... Deixa eu só... Né? Você conseguiria me dizer, até para uma questão de prevenção, como esses casos acontecem? Qual é a situação mais frequente? Olha, a primeira na prática, digamos coisa, assim. sim, a primeira coisa é que a gente tem hoje na palma da nossa mão, né, um tal de um celular, ou 2, né? Eu tenho 2, que chega informações o tempo inteiro, apelos, né? E o que tem de coisa falsa ali naquelas redes sociais, Então, muitas vezes chega através disso. Agora, uma coisa também importante de lembrar, que não é só através de redes sociais, não é só através do celular, mas às vezes é uma pessoa que você considera super próxima, que chega para você e diz assim, rapaz, estou com uma oportunidade para você. Massa! Dinheiro a rodo. Você vai fazer um papel de 30 mil em 2 meses. Eu garanto a você. Porque essa pessoa, muitas vezes, e isso acontece muito, nesse momento está acontecendo, mas eu também não posso falar mais detalhes. A pessoa, às vezes, ela foi traficada. Aí passou por esse processo que eu falei aqui, de pós-resgate, retornou para a Bahia,
E essa mesma pessoa foi acionada por essa mesma organização. Volte, rapaz, o negócio aqui está melhor. Volte, traga mais 3. Essa pessoa não vai falar com o inimigo, não vai falar com alguém próximo. Vai falar, ó, irmão, achei a oportunidade pra gente, bora. A gente vai agora, passagem comprada, tudo certo, passaporte, tudo organizado, bora. A gente vai fazer uma moeda. E aí leva, às vezes, alguém que tá perto de você. É seu amigo, seu primo, né? E termina te chamando para uma cilada. Eu gostaria de saber como é que acontece também o resgate, como é que chega até vocês normalmente. Assim como eu questionei lá no trabalho escravo, como é que chega até vocês essas denúncias? Olha, de tráfico, e principalmente quando é internacional, às vezes quando chega pra gente já é depois da denúncia. A Polícia Federal já tá com o caso na mão, já sabe que é daqui da Bahia, e aí já entra em contato com a gente, já aciona a gente. Normalmente a gente não recebe de forma diferente. Até porque, gente, tem uma coisa. Principalmente quando se trata de tráfico internacional. Às vezes a pessoa fica sem acesso a nada. Fica totalmente... eu pensei nessa dificuldade, né? Dificuldade de língua, de local, até de canais de denúncia. Exatamente. É muito difícil. É muito difícil, porque o que a gente vê, a gente que não tá lidando todo dia com isso, então o que a gente às vezes ouve falar de uma reportagem, ou até mesmo num filme que imita ali a realidade de uma novela, que essas pessoas, quando elas são traficadas para fora, geralmente elas ficam numa espécie de prisão mesmo, Sim. não é? E aí só saem. Deve haver mudança de dados pessoais, nome. Pode acontecer. Pode acontecer também, né? Não necessariamente, mas pode acontecer. E geralmente elas são aliciadas sob essa justificativa, né? De ganhos fáceis. Isso. Dinheiro, exatamente. De mudança de vida. Isso, exatamente. E nem sempre sabem que vão ser vítimas de exploração. Às vezes são enganadas de fato que é um trabalho como, não sei, como modelo, como isso, vendedor, jogador de futebol. Para os meninos é muito comum. Tem algum perfil de mais visado? Tem. De exploração sexual são mulheres negras de 15 a 25 anos. E para os homens, para condições de trabalho análogas à escravidão, são homens, a maioria também negros, de 15 a 35 anos. Aí já sobe um pouco mais a... Entendi. E alguma rota mais... De tráfico internacional, aqui saem muitas mulheres para Bélgica, Itália, Portugal, França. E internamente, nossos baianos vão muito para Minas Gerais, para a colheita do café, entre maio, junho e julho, é o tempo da colheita, e para o Rio Grande do Sul, na época da colheita da uva. Então, internamente é mais para trabalho análogo à escravidão. Internamente é mais para trabalho. E para fora, mais para exploração sexual. Só que tá rolando uma operação... Sim. Mas o mais comum, né? O mais normal. Até aqui é sim. É sim. Interessante. Eu sempre digo, toda vez que eu sento aqui, eu tomo, é aula. Né? É aula. Hoje eu tô sendo bombardeado aqui. De informações. E o Det... Você ia falar alguma coisa? Não, era sobre... Era essa pergunta sobre essa questão que nem sempre... quais eram as formas de aliciamento? Sim. De ganhos reais, e mudança de vida, etc. Esse tipo de perfil, né, que eles procuram. Uma pessoa sempre necessitada, uma pessoa ali que está passando uma dificuldade financeira, que não vê uma perspectiva ali dentro, né? Do seu convívio. Isso. As cidades que são mais vulneráveis, eles vão, param e já ficam de olho ali. E o Det, e qual é o trabalho do núcleo
com imigrantes, com refugiados, com apátridas, né, que se chama também, né? Como é que funciona isso? Como é essa atuação? Porque aí já sai um pouquinho da questão da... Há ainda, claro, muita vulnerabilidade, né? Mas eu acho que agora já é uma coisa mais de acolhimento. Ou é ainda leve, né? Mais leve, eu nem sei se é tão mais leve, porque são pessoas que também estão em situação, né, bastante vulneráveis. Estão, e infelizmente, não é só na nossa Bahia, mas no nosso Brasil e em todo lugar. Quando chega alguém de fora com poder aquisitivo bom, né? Ou a depender da cor da pele, da cor dos olhos, tudo isso influencia na forma como acolhe, né? Então, infelizmente, isso é muito comum. A gente tem uma população migrante na Bahia muito grande, não parece, mas temos. Na cidade de São Francisco do Conde, tem a Unilab, que é a Universidade Luso-Africana. Então, é um projeto Brasil-África. Então, com isso, muitos que vêm para estudar ficam na Bahia, se identificam com a Bahia, ou fazem mestrado, fazem doutorado na UFBA, na UFES, e aí vão ficando, né? Então, a gente tem ali uma população muito grande de pessoas africanas, de países de língua portuguesa, que vivem ali em São Francisco do Conde, mas também vivem aqui em Salvador, em Feira de Santana, né? A gente teve também um boom com a migração venezuelana. Então, a gente tem muitos refugiados venezuelanos aqui no nosso estado, né? Nesse momento, principalmente em Feira de Santana, Luiz Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista, nesse momento. Mas tem vários outros, mas com grupos menores, ou não necessariamente chegou alguma coisa para o nosso núcleo, então a gente não tem conhecimento, mas tem outros lugares também da Bahia. Você, no início da nossa conversa, falou que o núcleo, ele implementou, né, ele absorveu, né, adicionou essa questão dos migrantes há pouco tempo. Sim. Né? Isso se deu por uma necessidade, houve algum marco temporal, marco de situação que despertou isso no núcleo? Eu acredito que foi a migração venezuelana mesmo. Sim. Foi a migração venezuelana. Porque essa que eu falei antes da Unifax, da Unilab, por exemplo, no São Francisco do Conde, já é algo mais antigo, né? Então, de fato, eu acredito que é a migração venezuelana. Entendi. Que trouxe essa necessidade da gente trabalhar melhor essa pauta. Sobre as outras duas pautas, a gente entendeu bastante que era uma coisa bem ligada aos baianos, né? Agora não, a gente está falando de pessoas de fora. E qual o papel do núcleo nesses casos? É apenas... Eu queria entender como é que funciona, como é que chega um imigrante para vocês? Certo. Em que situação? É somente quando está vulnerável? Não? Qual é? Infelizmente, nos nossos serviços públicos, a gente ainda tem muita xenofobia, que é essa aversão a pessoas que vêm de fora. Então, muitas vezes, um migrante, por exemplo, um refugiado, quer ir tirar um CPF. Ah, não tira não, pode não. O senhor não é daqui, não pode não. Então, ele vai embora achando que não tem direito, mesmo. Que não pode mesmo tirar. Né? Ah, quero tirar uma carteira de trabalho. Não pode, mas pode. Na realidade, os únicos direitos que um migrante, por enquanto, não naturalizado, não tem ainda, é votar e ser votado. São os dois direitos que eles não têm ainda, não naturalizados. Se for naturalizado, pode fazer as duas coisas. Perfeito. Mas se não for naturalizado, não pode. Tirando isso, todas as outras coisas, eles têm direito. Tem CPF, então, carteira de trabalho, habilitação, SUS, tudo. Importante isso. E aí, muitas vezes, o nosso trabalho é só de dizer, colega, atenda a pessoa que está aí na sua frente, ela é refugiada, ela está vindo de tal lugar, ela tem direito, sim, a tirar o CPF, atenda ela, por favor.
Então, muitas vezes, o nosso trabalho é mais de sensibilização, principalmente dos servidores públicos, do que, de fato, diretamente com a pessoa. Independentemente do país de origem, né? Exatamente, independente. Nós assinamos acordos internacionais onde a gente diz que no Brasil eles são bem-vindos, sejam migrantes ou sejam refugiados. Então, no nosso país, até então, pode vir outros presidentes, presidentas, Sim. enfim, que mudem essa concepção. Mas até então, no nosso país, você pode vir do país que for, você vai ser acolhido. Perfeito, perfeito. Eu confesso, eu sabia que eu votar e não ser votado, eu sabia, mas não sabia que a gente tinha todos esses direitos, que os Tem. imigrantes têm. Tem. Só pra gente deixar claro aqui, eu falei sobre apátridas, né? Isso. Poderia explicar o que é, Claro, o conceito, esse claro. nome diferente? Olha, um cidadão que nasceu ou em condições de guerra ou em condições de fronteira e que não tem uma pátria definida e que nenhuma pátria de um lado, nenhuma pátria do outro, ninguém assume. Então, essa pessoa tem que entrar com um processo de cidadania, onde essa pessoa escolher, né, para poder ter a sua cidadania naquele país. Mas enquanto ela não tiver essa cidadania, ela é considerada uma cidadã apátrida, sem pátria. E vocês fazem esse auxílio, né? Sim. Toda situação que a gente tiver acolhimento, ou tiver notícia, a gente vai fazer os encaminhamentos necessários, as orientações necessárias para a pessoa poder conseguir. Entendi. Eu fiquei, já que a gente está nessa coisa de imigrante, Ah. eu fiquei curioso aqui para saber sobre pessoas que estão, voltando para os dois outros tópicos, sobre tráfico de pessoas tráfico e trabalho e análogo à trabalho. escravidão. Quando vocês encontram pessoas nessa situação que não são baianas, mas de outros países, também são acolhidas pelo núcleo? Sim. Se elas estão vivendo aqui na Bahia e elas declaram que estão vivendo na Bahia, sim, a gente acolhe também. Às vezes acontece, viu? De tudo aí, Tá junto. tá junto, acontece. É, Acontece. Em São Paulo acontece muito. São Paulo, né? São Paulo acontece muito, porque tem muita gente de outros países que Muita trabalha gente de na fora. Aí mistura tudo, tráfico de pessoas, trabalho análogo à escravidão, migração. Fica tudo interligado. É. Rapaz, é trabalho que esse núcleo tem. É trabalho. E o Det me fala o seguinte, em 2024, né, houve uma conferência estadual de migrações, né? O que foi esse evento? E o que é que aconteceu nesse evento? Certo. O importante é dizer que foi um evento muito bonito. Nós tivemos a participação de mais de 200 pessoas, sendo que 120 eram pessoas de países diferentes, de 20 países diferentes. Então, nós tivemos uma conferência muito diversa, muito bonita. E nós tivemos também muitas apresentações culturais, né, de vários países diferentes. Então, isso deu para a nossa conferência uma leveza, uma boniteza, assim. Foi massa. Foi massa, foi muito bonita a conferência. E a conferência apontou diversos desafios, né, sobre a questão da população migrante que vive na Bahia. E uma das principais pautas levantadas foi a necessidade da criação de um comitê estadual para tratar de migrações e refúgio com os próprios migrantes e refugiados. Sim. Porque isso também é muito importante. Realizar a conferência já foi algo que eles se sentiram muito prestigiados, porque às vezes acham que porque é migrante, né? Então não tem que ouvir, não tem que conversar, não tem que saber a opinião, né? Tem que oferecer o que tiver e pronto. Mas só que a conferência veio com esse tom diferente e o espaço do comitê também é esse lugar assim de diversidade, de escutar os próprios migrantes. E cada reunião é assim muito bacana poder ouvir
também levantar as pautas. Como tem muitos que são de São Francisco do Conde, tem muitas questões ligadas à questão da universidade, né, do acesso, da permanência, e também dos que desejam ficar, né, depois que tem muita dificuldade, enfrenta muita dificuldade, muita vulnerabilidade com relação à questão de moradia, saúde. Então, esse espaço do comitê é esse espaço que eles trazem os gritos, né, as dores, as demandas, para a gente poder pensar, enquanto Estado, o que a gente vai fazer. Então, a cada reunião é uma quantidade boa de demandas que são trazidas. Você falou de demandas, você consegue traçar quais seriam as maiores demandas desse pessoal? Olha, a questão do acesso à moradia, eu acredito que é algo bem, bem complexo, bem difícil, né? O acesso à moradia... Hoje, já que é difícil, como é a vida de quem não tem esse acesso à moradia? Normalmente, principalmente os estudantes, eles fazem uma forma de se organizar em grupos e alugar uma casa só. Aí eles moram em 5, em 6, para poder dividir e dar para um ajudar o outro. Então, eles vão criando estratégias próprias para poder segurar, né? Agora, de fato, o acesso à moradia, crédito de moradia, a programas de moradia é mais difícil, é muito difícil. Estabelecer uma casa própria, um apartamento. Isso é muito difícil, é muito difícil. Então, acho que essa é a principal demanda. A questão também das bolsas, né? Eles têm umas bolsas de auxílio permanência na universidade que é muito baixa. Então, para dar conta de tudo é muito difícil, né? Então, eles também falam muito, os estudantes principalmente, né? Falam muito dessas questões. Tem algumas questões dentro da própria educação também, porque a gente não repensou o nosso modelo de educação acolhendo essas crianças. Então, é algo que está indo em processo e que a gente precisa repensar. Não só o Estado, mas também os municípios onde esses migrantes estão. Porque não é só botar dentro da sala de aula, sente aqui. Não é só isso. A alfabetização intercultural, a própria cognição, considerando essa interculturalidade, ela é diferente. É um outro projeto pedagógico. Não dá para ser o mesmo projeto para brasileiros e não brasileiros. Agora eu estou entendendo. Abarcou essa questão. Abarca também, porque são os filhos dos migrantes. Isso. Né? Então, esse processo de alfabetização dos filhos, não existe uma política pública ainda definida para esse tipo de coisa. Então, eles acabam sendo alfabetizados como se brasileiro fossem. Só que existe esse choque cultural. Existe. Então, aí já fica uma ressalva de que a gente precisa de uma política pública voltada para isso. Isso, exatamente. Exatamente. Em diálogo com os municípios também, porque a educação básica é de responsabilidade municipal. Mas é claro que o Estado não pode se eximir também da orientação, do acompanhamento, né, da formação. Até o próprio incentivo também do governo federal, né? Sim. Está propondo esse tipo de política pública em parceria com os municípios, né? Perfeito. Que pese o município ser responsável ali pela educação básica, mas o governo federal pode ainda, né? E acredito que assim o faça também, desenvolver uma política pública nesse sentido, de acolhimento da alfabetização dos filhos de imigrantes, né? Isso. Muito bom, quem sabe você encabeça essa política. É minha área. Como professora. Ildete, eu queria saber agora um pouquinho a prática, né? Sim. A gente já deu pinceladas, né? Primeiro ponto, eu gostaria de saber o que não fazer. Eu estou percebendo ali, porque assim, eu posso cometer erros na identificação e na forma de agir que prejudique, né, a ação do núcleo, a ação da polícia, enfim, dos órgãos envolvidos. Então, eu vou começar com um trabalho análogo à escravidão. Identifiquei que uma empregada doméstica está nessa situação. Qualquer outro tipo de trabalhador.
o que é que eu não devo fazer? Consegue me dizer? Uhum. Olha, uma coisa muito importante. Não converse com ela no ambiente de trabalho, principalmente. E sobre algumas questões relacionadas ao trabalho análogo à escravidão. Porque você fazendo isso, e às vezes você pensa assim, mas a patroa não estava, o patrão não estava, mas às vezes tem alguém no quarto, às vezes tem alguma câmera. Normalmente, nesses lugares, às vezes tem gravador, tem câmera. Então, por que eu estou dizendo isso? Ela, infelizmente, ela é uma vítima, mas ela vai ser a pessoa que vai mais dificultar a possibilidade de uma fiscalização. Porque a gente já conversou aqui que ela não se sente nessa condição. Ela está ali na casa de quem deu a vida a ela, quem deu comida a ela a vida toda e onde dormir. Então, assim, para ela está no lugar da vida dela. Então, não adianta. Se você percebeu, se tem alguma coisa que te chama a atenção, faça a denúncia, mas não vá até ela, não vá até os empregadores de forma nenhuma, nenhuma. O senhor tá escravizando a mulher, não sei o quê, nem brincadeira, nem de forma nenhuma. Desconfiou, faça a denúncia. Porque se a gente deixar vazar qualquer coisa da nossa denúncia, da nossa desconfiança, a gente perde o alvo. Fácil. A gente estava trabalhando uma vez na micareta de Feira de Santana e tinha uma mulher trabalhando nessas condições num camarote. A mulher não ia para casa, ficava lá o tempo todo, 24 horas, o tempo inteiro. E aí o pessoal... Claro, né? Todo mundo tem sensibilidade. O pessoal ficou sensível à situação dela. Toda hora ia lá. Levava um café para ela, levava um biscoito para ela, levava um pão para ela. Aí tá. Eu chamei os auditores fiscais do trabalho. Quando a gente chegou de manhã cedo no local, cadê a mulher? A mulher sumiu. A gente foi em todos os camarotes. A gente não foi só no que ela estava, não. A gente foi em todos para ver se achava. Nada. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes, eu sei que a intenção é ajudar, mas pode atrapalhar tudo. Né? A gente não pode falar detalhes de operação, por exemplo. Né? Eu tive vontade de falar aqui de alguns exemplos, mas que eu não posso falar. Porque a gente perde o alvo. Mas você vai falar de maneira geral, ampla, ninguém vai saber. Quem tá na situação. Sabe lá Deus se vai rolar. Então, a gente tem que ter realmente esse cuidado de não deixar vazar. Faça a denúncia. A denúncia anônima pode ser feita pelo Disque 100, sem você se identificar, não precisa se identificar. Você pode fazer a denúncia e aguardar para a fiscalização atuar, entendeu? Aí, quando a fiscalização chegar, sim, ok, vai conversar com ela, vai conversar com os empregadores. Os profissionais atuando. Exatamente. Aí, sim. Onde fica o núcleo? O núcleo fica no Casarão da Diversidade. Mas o Casarão da Diversidade, no Pelourinho, está para fazer uma reforma. Então, eu acredito que muito próximo aí a gente esteja mudando. Mas ele fica no Casarão e, quando reformar, voltará para o Casarão. Muito bom. Além do simbolismo, tem estrategicamente posicionado? Tem alguma... Sim. Ele fica muito bem posicionado, é ali no centro. As pessoas que são vítimas, elas têm acesso, né, ao Casarão da Diversidade. Então, é, de fato, um lugar muito estratégico. Muito estratégico. E já sabem para onde vão temporariamente? Não. Nem temporariamente a gente sabe ainda. Entendi. E o Det? Deixa eu ver aqui, ainda tem... Trouxe aqui a lista de dúvidas. Canais de denúncia. Você já falou muito do Disque 100, né? Isso.
A gente fala muito do Disque 100 porque ele é fácil, grava rápido e ele também é mais simples. Existe um sistema que é o sistema IPE, que é um sistema do Ministério do Trabalho, né? Que também é um canal de denúncia. Mas ali é um site, é um sistema, você tem que preencher várias questões. Então, normalmente, assim, principalmente em canais mais abertos, como um podcast, a gente frisa bem o Disque Disque 100. 24 horas, É 24 horas, pode fazer Anônimo. e é de confiança. Porque às vezes a pessoa fica pensando assim, será que vai para algum Mas lugar? eu vou me expor, vai, coisa vai. e tal. Não vai vai se ter expor. exposição. Não E vai. de fato- nenhum. Não tem risco. Não E tem é risco. apurado. E É é importante apurado. dizer. E é apurado. E é apurado. É um canal de confiança. É apurado. Nenhuma É apurado. denúncia que chega lá vai pra... Pra debaixo da pasta. Não vai. Não vai. Perfeito, muito E é bom. um disque nacional e quando eles recebem, eles distribuem tudo e a gente tem acesso também a todas as denúncias, inclusive de outros estados. Eu Muito legal. observei uma situação suspeita. O que é que eu devo relatar na denúncia? Olha, se for de tráfico de pessoas, por exemplo, às vezes foi alguma coisa que você viu no aeroporto ou até na estrada, você viu parar um ônibus suspeito com um bocado de trabalhador, você achou que tem Tá estranho. alguma coisa estranha. Eu já ando por aí assim. Eu já ando olhando para todos os lugares. Então, de repente você viu no aeroporto alguém ao lado da pessoa que você não sentiu que era alguém assim que ela confiava, tava meio estranha aquela relação, né? Nem parecia que se conhecia direito, né? Então, são sinais de alerta, né? Normalmente, quando a gente fala de tráfico de pessoas, a gente fala muito de aeroporto, de porto, de rodoviária, de estrada, né? Porque isso é muito comum. Locais de trânsito, né? Isso é muito comum. Então, percebeu alguma situação, liga, diz onde foi, as características das pessoas. Se você souber o nome das pessoas ou alguma coisa assim, não pergunte, não se aproxime, não pergunte, não faça nenhum tipo de investigação. Lembre-se, você é um denunciante, uma pessoa, uma cidadã. Você não é um fiscal, você não é policial, não faça isso. Então, mas se você souber o nome da pessoa, outro dia mesmo, faz um mês, eu acho, a gente recebeu a denúncia de uma irmã, porque a irmã ganhou uma promoção de uma passagem com tudo pago através de uma rede social dessa. E ela estava muito desconfiada dessa passagem, dessa viagem que a irmã ganhou. Só que a irmã, e isso é muito comum no tráfico de drogas, quem alicia diz assim, vão ficar com inveja de você. Não conte a ninguém, não. Fale com ninguém, não, porque todo mundo vai querer essa oportunidade que você está tendo. E a irmã falou exatamente isso para a outra. Falou assim, você está aí com inveja porque você não ganhou a passagem com tudo pago, eu vou, não sei o quê. Acho que foi Itália. Eu não lembro agora qual foi o país, não. E às vezes esse tráfico de pessoas, ele é também associado ao tráfico de drogas, né? Sim. Tem ligação. Tem, né? Total com o tráfico de drogas também. Né? Às vezes é a mesma rota, aquela pessoa que está sendo ali usada. já usa como mula, né? Exatamente. Ainda tem isso. Ainda tem esse outro problema. Sim. Trabalho análogo à escravidão, independente se for no ambiente doméstico, se for no ambiente de construção civil, se for num ambiente rural, mas você está percebendo essas questões que a gente tratou aqui, também é observar, anotar o que você puder anotar, sem nada que possa
alguém perceber. Tentar fornecer o maior número de quantidade de elementos. Isso, onde é Localização. a localização. Pessoas que são responsáveis ali, né? Isso. Aí você faz a denúncia. Diz que também. sim. Viu? Diz que Ônibus, sim. pra onde tá indo esse ônibus. Se der para anotar a horário. placa, porque a gente já passa para a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal também trabalha junto com a gente. Polícia Federal, Rodoviária Federal. Interessante. É para uma rede dessa, meu amigo. É. Tem que ter uma rede grande também. Verdade. É. Rapaz. Odete, estamos chegando ao fim aqui, mas eu queria que você desse um panorama de desafios futuros, né? O que é que você acha de... O que é que você vê como maiores desafios para o avanço desse combate, né? O que é que você acha que ainda pode melhorar, o que ainda pode... Você consegue nos dizer, pensar nisso? Olha só, eu sempre costumo dizer que a gente precisa combater a raiz disso tudo, né? Se a gente tem tráfico de pessoas, se a gente tem trabalho análogo à escravidão, é porque a gente tem muita gente precisando do mínimo para sobreviver. Porque a gente tem muita gente que só tem o básico para viver. Então, essas pessoas, elas são aliciadas porque elas estão em vulnerabilidade. Então, a gente precisa combater essa raiz de toda a questão, que é a vulnerabilidade social. Essas pessoas têm sonhos que parece que nunca serão realizados. E são sonhos de ter uma casa, são sonhos de ter uma moto. Que a gente vê um jovem desse numa situação dessa, que diz pra gente que foi porque queria comprar uma moto. Coisas básicas, né? Então, assim, a gente precisa pensar numa sociedade baiana, né, falando bem especificamente no nosso estado, a gente precisa pensar na sociedade baiana onde as pessoas tenham direito a sonhar, o direito a viver com dignidade, né? Então, enquanto a gente, de fato, não superar isso, a gente vai continuar tendo crimes como esses, né? A gente tem jovens nossos em outro país, que eu não posso dizer qual, mas, assim, jovens nossos que já foi, voltou, foi de novo, levou mais nessa situação, nessas condições. Então, eles vão porque eles têm sonhos. Eles vão porque eles têm necessidades. E aqui não tem qualquer tipo de perspectiva. Exatamente, a condição vulnerável. depender do lugar da Bahia, Uhum. pior, né? Uma vez a gente foi fazer um pós-resgate de uma galera que foi para o café no Espírito Santo. Foram 36 pessoas. E um dos municípios que a gente foi fazer o pós-resgate foi Nova Itarana. E aí, na roda de conversa lá com o pessoal que foi, o pessoal fala assim, Dona Odete, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Tem um barbeiro ali na praça. Tem a escola. Tem um ginásio. Mas, assim, o que é que a senhora está vendo aqui de oportunidade para a gente? Então, você via ali diante de um bocado de jovem, que disse que o ônibus parou na beira da estrada, que a Nova Itarana é uma cidade mesmo de passagem. Uhum. Disse que o ônibus parou, disse que ia ganhar 5 mil por mês, cada um, sem papel, sem contrato, sem nada, e todo mundo subiu e foi. Então, assim, é tratar disso, entendeu? Não tem outra saída, não tem outra forma. Se não enxugar gelo, né? A gente vai continuar fazendo nosso trabalho dentro da medida do possível, porque nem tudo que eu falei aqui sai certinho, assim, redondinho. A gente tem muitas dificuldades. Tem pontas da rede que dão uma fraquejada. Então, assim, a gente vai tentando, vai fazendo o máximo que a gente pode, mas não é tudo que sai certinho conforme o desenho institucional. E a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, eles vão continuar sendo aliciados, vão continuar sendo traficados, trabalham na escravidão, e a gente não vai resolver problemas. Lembrando que o que chega para vocês é uma quantidade que deve ser ínfima, perto Com certeza. da realidade, né? Com certeza. Com certeza.
Com certeza. Vou fazer uma última pergunta aqui, se Fica à você vontade. tiver. Minha, no caso. Né? Faça a sua. Como eu lhe disse, esse é um mundo novo, né, pra gente aqui. E aprendi bastante com o bate-papo. Eu gostaria de saber se a pessoa quiser ingressar nesse mundo, participar, entender melhor, o que é que ela deve fazer? Onde é que ela deve buscar esse conhecimento? Como buscar esse conhecimento? Olhe, a gente tem o NETP, que é o lugar hoje estratégico. Só fico com receio de dar o endereço, né, que é no Pelourinho, por conta dessa questão dessa mudança temporária. Uhum. Mas, de qualquer forma, a gente tem também o site da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, né, que tem todos os contatos. Se a gente não estiver lá, alguém vai dizer onde é que a gente está no momento. Mas é uma forma da gente entrar em contato, buscar também essa rede, participar de algumas formações. Em julho, a gente vai ter a campanha Coração Azul, é o mês de julho todo. A gente faz a campanha em vários Eu ia lugares. perguntar justamente isso. Assim como nos outros casos, o mês da campanha é o mês de julho. O do Coração Azul é de tráfico de pessoas. O de trabalho análogo à escravidão, mês de referência é janeiro. Referência. Mas a gente faz ele o ano inteiro. Perfeito. E aí pode pegar também no Instagram, né, da SJ, que é @SJDH Bahia. Também é uma forma de ficar vendo o que é que a gente está fazendo, por onde é que a gente está andando, né? Que todo mundo hoje tem essa questão, ou quase, né? Dessa questão das redes sociais. Então também é uma forma da gente... a campanha Coração Azul é muito legal. A gente faz muita coisa legal e assim é massa. A gente faz ação no aeroporto, faz na rodoviária, faz no estádio da Fonte Nova com Bahia, faz no Barradão com Vitória, tenta de fato levar esse Coração Pulverizar, Azul né? e isso o máximo que a gente puder. Então, um conselho que você dá para quem está assistindo o nosso podcast hoje e que pretende ou pensa em ajudar, de certa forma, seria, no caso, difundir todo esse conhecimento para que as pessoas estejam Isso. mais conscientes sobre esse assunto? Perfeito. Porque o conhecimento de fato, o acesso à informação ajuda demais. Ajuda demais, a gente pode estar salvando uma vida. A gente contando para essas pessoas, ou mesmo ouvindo que às vezes uma pessoa nossa, próxima, está prestes a cair nessa cilada. E conta para a gente e a gente fica sem saber o que fazer, né? E se a pessoa já disse que tem uma oportunidade muito boa, gente, desconfie. Uhum. Porque uma oportunidade muito boa, assim, do nada, para ir para outro país, com tudo pago, com várias questões garantidas. Como assim? Né? Então, assim, é importante também a gente conversar com quem está perto da gente sobre isso e ouvir também essas pessoas, porque de repente alguém tem essa... Uma vez eu numa roda de conversa, foi no interior. Eu estava na roda de conversa, aí a menina ficou me olhando. Quando eu terminei a roda, ela me procurou. Ela falou assim: Udete, eu acho que a minha prima vai passar por isso. Tudo que você falou tá encaixando certinho. A gente pode ligar para ela aqui? Eu falei, pode. A gente ligou para ela e era realmente um caso. Rapaz. Era um caso. Ela pegou e falou, meu Deus, eu não acredito. Eu falei, pois é, cuidado, que isso se trata de tráfico de pessoas. Fui bem clara com ela. Ela falou, não se preocupe não, eu não vou não, pode tranquilizar minha prima, não sei o que, eu não vou não. Então ela desistiu da viagem, mas já estava tudo certo. É aquela coisa que a gente acha que não está tão próximo, mas está do lado acontecendo, né? É verdade. Exatamente. É verdade. Muito bom. E Udete, tem mais alguma coisa que você queira, que a gente não abordou, que você queira colocar? Fique à vontade. Às vezes a gente faz nossos tópicos aqui, mas pode escapar algo. Eu acho que a conversa foi boa, acho que a conversa foi bastante Eu achei ótimo. Várias questões, assim, que... É isso, eu
fiquei pensando, né, nessa última pergunta, ainda estava refletindo em mim. Porque eu acho que se a gente não cuidar das pessoas... Gente, eu fui para operações de fiscalização de trabalho análogo à escravidão em carvoaria. A gente não via as pessoas, não dava para ver, só dava para ver a bola do olho e olhe lá. Então, assim, é uma forma assim de você reduzir o ser humano a nada, né? Nem a coisa. Que uma coisa você até tem apreço. Tem um cuidado. Se eu pegar seu óculos aqui e querer jogar no chão, você não vai deixar. Porque nem é coisa. Nem é coisa. É reduzir a nada. Então, assim, enquanto a gente, de fato, não cuidar das pessoas como seres humanos de verdade, acho que a gente não avança muito enquanto sociedade, não. E, assim, é uma tarefa de todo mundo. É claro que os governos, as políticas públicas têm sua responsabilidade, não é pouca. Mas eu acho que é uma tarefa de todo mundo, sabe? Se olhar uns aos outros como verdadeiramente seres humanos, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. E eu quero agradecer, na verdade, de estar aqui com vocês. Agradece. Foi muito bom. Somos nós. Eu gostei bastante. Espero que a gente tenha novas oportunidades, talvez para entrar com mais detalhes em temas específicos, porque isso aqui foi um apanhado geral, né? Foi. E eu, mais uma vez, aprendi demais, aprendi muito. Né? Obrigada. Vou querer me inteirar mais sobre o tema, tá certo, com certeza. Tá bom. Viu? Elmar, vou deixar o encerramento com você, meu velho. Então é isso aí. Agradecer a nossa ilustre convidada. Como o Thiago disse, pra gente foi um ensinamento. Cada entrevistado que vem aqui, cada convidado nosso que vem aqui, a gente aprende cada vez mais. Né? A gente aprende todos os dias, um com os outros e com os nossos convidados que vêm aqui também. Agradecer a sua disponibilidade, parabenizar pelo excelente trabalho. Espero que esse trabalho também evolua, que você possa também dar ensejo a outras políticas que você também julga necessárias, que eu acho que você tem capacidade suficiente para isso e já ficou demonstrado, tá bom? Muito obrigado, agradecer a vocês. Assistam, curtam, compartilhem essa informação que foi de grande importância e se você tiver alguém conhecido, parente, amigo, que esteja em uma situação mais ou menos como a gente identificou aqui na nossa entrevista hoje, faça a denúncia, Disque 100. Ildete, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima.